Olá, tudo bem? Eu tô aqui hoje para bater um papo com vocês. Na verdade, ontem eu atendi uma família e a mãe falou assim: olha, eu tô aqui porque a pediatra me indicou, mas assim, me fala o que é osteopatia porque eu não tenho a menor ideia do que é. Eu só vim porque a pediatra falou que vai resolver, que meu filho vai ficar melhor e tô aqui. E aí me deu essa vontade de fazer não só esse vídeo, mas mais vídeos para vocês contando um pouco mais, não só do que é a osteopatia, mas de como a osteopatia pode ajudar os bebês, as famílias. E eu acho interessante isso ficar claro para a mamãe, para o papai. Então eu resolvi fazer esse vídeo até para deixar salvo aí para vocês sempre poderem estar vendo ou compartilhando aí com outras mamães. E eu acho legal também falar e até começar falando sobre a minha formação, que muitas pessoas não sabem qual é a formação, né, em osteopatia, da onde vem, enfim. Então, eu sou formada em fisioterapia e já faz 10 anos que eu sou formada e foi dentro mesmo da faculdade que eu me deparei com osteopatia. Eu tive um professor que ele dava aula numa escola de osteopatia e era muito, assim, engraçado, né, como a aula dele era diferente de todas as outras. Não sei se para todos os alunos eram, mas para mim era evidente como a aula dele era diferente. E não do jeito de dar aula, mas de raciocínio clínico mesmo. Era o único momento que eu ficava assim vidrada no professor e falando, meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E o que mais me encantava na osteopatia era essa integralidade, né, de você olhar para aquele paciente como um todo, não somente como uma dor lombar ou uma dor no joelho e você ficar focado no tratamento só desses segmentos. Então era impressionante como durante as aulas ele fazia a gente realmente estudar o corpo inteiro diante de uma queixa só daquele paciente que esse paciente trazia. Então isso me encantou muito e logo que eu me formei, em fisioterapia, eu fui fazer a minha formação em osteopatia e não foi diferente, né? Durante a minha formação, a cada módulo, a cada vez que eu tinha ali algum segmento, um órgão, uma estrutura, e eu me aprofundava mais naquela filosofia osteopática, eu fui realmente me encantando muito. Me encantei bastante pela posturologia, que é algo que eu faço até hoje, que foi algo que me atraiu muito. Comecei até a dar aulas de posturologia através da própria escola que eu fiz a minha formação. E eu acho que foi nesse momento da posturologia que eu estava me dedicando mais que esses pacientes pediátricos foram aparecendo mais. Eu falo, graças a Deus, que hoje em dia é muito comum papai e mamãe estarem de olhos nos seus filhos, na postura, no posicionamento dos pés, dos joelhos. Então é muito comum os pais trazerem os seus filhos pensando nisso, de uma forma de tratar essas regiões do corpo. E a posturologia, ela olha, tem um olhar muito lindo sobre a postura. Então, nesse momento eu já fui mergulhando mais nessa área da pediatria, mas eu acho que um momento assim realmente determinante para eu falar, meu Deus, é isso mesmo. Parece que eu vivi todo esse tempo para viver isso. Foi quando a minha filha nasceu. Então ali eu vi que a pediatria realmente eu estava me preparando para mergulhar realmente na pediatria, né? E a maternidade me trouxe muito isso. E eu acho que o que foi mais determinante foi que eu vivenciei a osteopatia diante de problemas que eu tinha com a minha filha e tive resultados. Então, ali foi a minha comprovação. Eu falei, não, eu preciso passar isso para outras mães, né? Eu lembro até hoje, minha filha tinha dias de vida, acho que ela tinha uns 20, 30 dias no máximo. Ela teve uma obstrução do canal lacrimal e eu lembro que na época eu fiquei, nossa,
e o que a gente vai fazer, né? Eu estava bem segura de, eu como mãe, tocar ela, né? E aí meu marido fez técnicas cranianas para poder a gente ver se podia ajudar, né, ela nessa obstrução. E foi impressionante. No mesmo dia, se não me engano, ela já teve uma ótima melhora. No dia seguinte já estava super bem. Então eu vivenciei realmente a osteopatia e a maternidade muito próximas. Então ali realmente foi determinante. Eu falei, eu preciso me aprofundar, porque eu preciso fazer isso de uma forma muito eficaz também com essas mamães e passar essa tranquilidade, porque é uma ajuda que a gente traz, uma ajuda para o bebê, mas que mãe não fica bem quando vê o seu bebê bem, né? Não existe. Então foi aí que eu me aprofundei totalmente na osteopatia pediátrica. E que é a osteopatia? A osteopatia, ela é uma filosofia de diagnóstico e de tratamento que utiliza recursos manuais para poder equilibrar esse corpo. E quando a gente fala equilíbrio, a gente fala de tudo, não só da parte física, mas do meio ambiente que esse ser vive, do que ele ingere. Então, tudo isso pode regular ou desregular esse corpo. Então, na osteopatia, nós temos conhecimento profundo de anatomia e de fisiologia, e quando eu falo até da pediatria, diferente do adulto, porque a gente não pode falar que a criança é um adulto pequeno, porque são sistemas bem diferentes, então tem as suas particularidades a pediatria, e o nosso objetivo vai ser avaliar e tratar não só o corpo desse bebê, se existe tensões nesse corpo, se existem regiões que estão com pouca mobilidade, com aumento de densidade, e com um toque manual nós vamos fazer técnicas nessas regiões para melhorar e equilibrar esse sistema. Mas é muito comum não só a gente trabalhar a parte física, mas também a gente ver o meio ambiente desse bebê, porque eu também gosto de falar que tratar do bebê é como se fosse um peixinho no aquário. E a gente não pode pegar o peixinho, limpar o peixinho e voltar ele para aquela água suja, não dar comida para esse peixe. Então a gente precisa limpar essa água, então a gente precisa cuidar do meio ambiente desse bebê, a gente precisa dar um alimento, o melhor alimento possível para esse bebê. Então eu passo muita orientação para as mamães que amamentam os bebês com leite materno em relação à sua nutrição, às suas percepções. Então a gente faz um cuidado do bebê, mas também de todo que envolve ele. E puxando aí nessa questão de sintomas, né, é muito comum as mamães que têm bebês bem novinhos, né, virem com queixas de cólica, de refluxo, de disquesia, né, dificuldade de evacuar, alterações de sono, e também está cada vez mais essas mamães ficando atentas ao crânio desse bebê. Então, observando que existem alguns achatamentos, algumas assimetrias de orelha, a face não tá bem simétrica, e essas mamães eu acredito que elas estão indo buscar na internet, né, respostas para essas alterações e têm encontrado a osteopatia como uma forma de tratamento. E eu fico muito feliz com isso, e acho que até isso que me impulsiona a fazer mais vídeos e estar mais aqui nas redes sociais, porque eu vejo o quanto a informação ela é valiosíssima para uma mãe. Então as mamães vêm para cá e confiantes de que o tratamento pode ajudar o filho delas. Então são queixas muito, muito comuns que a osteopatia trabalha aqui no consultório. Eu acho que os maiores desafios desse atendimento pediátrico é conexão, né? Eu costumo falar que se não houver conexão entre o terapeuta e entre o paciente, não acontece o tratamento. E quando a gente fala de crianças, né, bebês, eles são, assim, eles vivem a flor da pele, eles sentem tudo, né? Então, se eu não estiver segura,
se eles não se sentirem seguros comigo, eu não vou conseguir nem tocar nesses bebês. Então eu acho que essa conexão para mim é a parte mais importante, é a que eu mais tento me dedicar. Então inicialmente eu já faço essa conexão com os pais, porque os pais também precisam se sentir seguros, porque eles estão dando o bem mais precioso que eles têm nas minhas mãos, então eu sempre tento me conectar ao máximo com os pais na hora dessa anamnese, né, dessa avaliação inicial, e depois quando a gente vai lá para a maca, onde eu vou de fato fazer uma interação mais efetiva com a criança, é onde eu tento me dedicar ao máximo e a me conectar ao máximo com a criança. Então, quando isso acontece naturalmente, parece que o corpo se abre e eu consigo realmente ver o que aquele bebê precisa. Então, muitas vezes que o papai e a mamãe estão falando, são informações que eu estou colhendo. Mas quem vai determinar o que aquele corpo precisa, né, daquele bebê, daquela criança, é a própria criança, o próprio bebê. E quando ela se conecta, ela realmente se abre, e aí eu consigo sentir, eu consigo tratar, a criança fica calma e o tratamento flui super bem. A disciplina positiva, ela apareceu na minha vida um pouquinho mais tarde. Também, eu acho que um ponto principal foi a chegada da minha filha, porque eu vi que num determinado momento, né, principalmente que ela estava próximo de 1 aninho de idade, essas questões mais de comunicação, essas coisas mais de disciplina começaram a mudar. Então, ao longo daquele 1 ano, eu passei por vários momentos, né? Aquela preocupação de cólica, de refluxo, o sono não tá legal, desenvolvimento infantil, né? Então, ela tá engatinhando, não tá? Ela tá no tempo certo, não tá? Só que aí o bebê vai crescendo e a demanda vai mudando. E aí eu me vi diante de que alguma coisa estava faltando. Eu realmente não tinha esse conhecimento, que era a disciplina positiva. E aí eu fui buscar mais conteúdo na internet, porque aquilo estava me incomodando. Então, parecia que eu falava A e ela entendia B. E eu falava, meu Deus, como que eu vou me comunicar com ela? Como que eu vou educar uma criança que eu não estou conseguindo fazer a conexão que eu costumo fazer tão bem no consultório, né? Então eu vi que aquilo estava pegando bastante. Então eu fui pesquisar na internet, vi bastante informação e fui fazer um curso de disciplina positiva. E foi assim, eu acho que foi um divisor de águas, né? Eu gosto de falar isso, foi um divisor de águas na minha maternidade, porque eu aprendi ferramentas preciosas para poder lidar com um bebê, né? Porque é muito difícil. Como é que você se comunica com um bebê que não sabe falar, está aprendendo a se comunicar? Então, eu aprendi assim, ferramentas valiosíssimas, principalmente para essa faixa etária de 0 a 3 anos, que é uma faixa etária que ainda está em desenvolvimento, né? Na verdade, uma parte importante do cérebro só vai se desenvolver lá por volta dos 25 anos de idade. Então imagina uma criança, né, um bebê de 0 a 3 anos. A comunicação realmente tem que ser muito diferente. E o engraçado foi que eu acrescentei isso no meu consultório. Então isso melhorou ainda mais essa conexão que eu tanto busco na hora do tratamento. Então se tornou parte realmente da minha terapia, da minha sessão. Não só com a minha filha, mas realmente do meu trabalho, se tornou parte do meu trabalho, a disciplina positiva. E aí eu comecei a perceber que realmente é uma demanda das mães, elas realmente têm dificuldades de ter ferramentas para lidar com essa faixa etária. Realmente, muitas vezes a criança vai lá na tomada, né? Ela está indo lá na tomada pôr o dedo, e aí automaticamente você fala, não pode, não pega na tomada, é perigoso. Mas é uma faixa etária, né, de 0 a 3 anos que a criança não entende o não. Talvez pelo tom da sua voz, pela expressão da sua face, talvez ela perceba que, poxa, alguma coisa aí tem com esse lugar que minha mãe não quer que eu vá, mas né, ela não entende que é perigoso, que ela vai se machucar, é muito difícil. E
E são ferramentas tão simples, então, por exemplo, nessa questão da tomada, né? Você direcionar a atenção da criança já é uma ferramenta e tanto. Então, a criança que não vai entender que aquilo é perigoso, você direciona a atenção dela para outra coisa. E parece tão simples, mas quando eu comecei a fazer isso com a Helena e até com as crianças aqui no consultório, é um negócio tão assim, mágico, que você fala, gente, por que eu não fiz isso antes? E automaticamente você não pensa, porque na hora você quer o quê? Resolver aquele problema. Então, não, põe a mão aí. Então, foram ferramentas que eu fui aprendendo, fui colocando em prática com a minha filha e realmente mudaram a minha maternidade, me mudaram como profissional no consultório e é algo que eu venho me dedicando também a passar essa informação, quanto mais aí para as mamães eu tenho passado no consultório e fora também. E eu acho que o meu maior sonho, assim, quanto profissional, é acompanhar esse bebê que chega para mim com meses, né, com queixas que estão ali atrapalhando a família toda e conseguir acompanhar essa criança por todo o desenvolvimento dela. Porque a gente sabe que hoje, quando a gente olha para um adulto que tem dor na coluna, um adulto que tem várias alterações posturais, um adulto que tem várias queixas ali, incômodos, nós sabemos hoje que isso, grande parte, é consequência do que esse adulto vivenciou. Na verdade, essa criança vivenciou lá nos seus primeiros meses de vida, primeiros anos de vida. Então, quando a criança chega no meu consultório, né, aquele bebê, eu não tem como, eu já olho, parece que eu já vejo uma linha de desenvolvimento dessa criança completa. Então, o que eu mais quero quando esse bebê chega é cuidar não só daquela queixa principal que aquela mamãe me trouxe, mas também estar diante de todas as etapas de desenvolvimento, passar o máximo de informações para a mãe possível. Então, as mães que vão no meu consultório, elas sabem que lá eu não atendo somente o bebê mecanicamente, fisicamente ali, não. Eu dou muita informação, eu dou muita orientação para essas mamães, em qualquer fase de desenvolvimento. Eu amo fazer isso, porque eu amo ver as mamães saindo do consultório com mais bagagem, com mais informação, podendo fazer coisas em casa para poder ajudar os seus filhos, estimular os seus filhos. Então, eu acho que esse é o meu maior sonho, é dar informação, dar bagagem para essas famílias e poder acompanhar cada etapa de desenvolvimento dessa criança, porque eu sei que essa criança ela vai ser um adulto muito mais estável, muito mais consciente e com menos queixas aí, igual nós temos tanto e tanto. A minha dica de ouro, né, eu poderia dizer assim para as mamães, estudem, tá? E sabe por que eu falo isso? Porque quando eu fui mãe, a cada etapa que eu via alguma dificuldade, então, nesses primeiros meses de vida, na introdução alimentar, no desenvolvimento infantil, depois nessa questão de disciplina, eu sempre estava indo buscar conhecimento, então eu sempre estava estudando. E eu cheguei um dia a ouvir de uma pessoa, falou assim, nossa, mas agora para ser pai e mãe precisa estudar? E aquilo me machucou tanto, e eu não sabia porque aquilo tinha me machucado tanto. E na verdade, sim, a gente precisa sim estudar para ser pai e mãe, porque eu não acho que a gente tem que se contentar com as ferramentas que a gente tem. Tem tanta informação boa por aí, tem tanta gente estudando, se aprofundando para passar conhecimento para as mamães, para os papais, enfim. Por que não? Por que não a gente ser melhor a cada dia? Né? Não só quanto pai e mãe, mas quanto pessoa. Então, quando eu fui estudar, por exemplo, a disciplina positiva, eu melhorei infinitamente em relação à pessoa que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje. Então, sim, vamos estudar para ser papai e mamãe melhor, mas para sermos pessoas melhores para os nossos filhos.
porque nós somos as referências deles. Eles aprendem não com o que a gente fala, mas com o que a gente faz. Então, sim, busque conhecimento, busque informação. Tá aí nas redes sociais, tá aí no Google, tá aí para quem quiser. Só não tem informação quem não vai atrás, quem não procura. Então, mamãe, estuda, vai atrás. Se você está diante de alguma situação com o seu filho, vá buscar informação, vá buscar pessoas que possam te ajudar. Por isso que eu falo que essa para mim é a dica de ouro, porque hoje em dia está tudo na palma da nossa mão. A gente só não aprende, a gente só não aplica se a gente não quiser. Muito obrigada a todos que ficaram até agora assistindo o vídeo e eu prometo que eu vou fazer mais vídeos aí para vocês com temas mais específicos e sugestões. Estou super aberta aí para receber e poder transmitir de volta esse conteúdo. Obrigada!